Olá, bom dia, sejam bem-vindos à TV Security, ao Security Leaders, a nosso painel, o primeiro do ano. Estamos aí numa nova temporada e não sei se vocês notaram, né, mas tem uma novidade aí. Cadê a TVD, né? Então, a TVD agora é TV Security. Nós estamos alinhando todos os nossos produtos sobre a logomarca Security Leaders, que agora é mais do que o Congresso. O Security Leaders agora é tudo, né? É TV, é congresso, é mesa redonda, é painel, e em breve, só fazendo spoiler aqui, será um grande hub de conteúdo, negócios, interatividade na área de segurança cibernética, justamente atendendo aí um pedido de vocês. São muitas marcas, uma hora a gente está num site, outra hora em outro, então a gente vai ter aí tudo concentrado num único portal, e eu acho que vai ser bem bacana, e já está no forno, e assim que sair, com certeza vocês vão ter todos os nossos programas da TV Security, estarão replicados no Hub. Hoje eles estão no canal do YouTube, mas nós vamos ter todos os nossos vídeos, inclusive esse programa que está inaugurando o ano. Então, trazendo essa novidade para vocês, eu fico muito feliz e espero aí que durante todo esse ano vocês também interajam conosco, mandando temas para que a gente traga sempre painéis relevantes. E o tema de hoje é um tema extremamente relevante. Eu acredito que não teríamos, pessoal, um tema mais importante para tratar nessa abertura de 2023. Vamos falar de pessoas? Vamos falar de como nós podemos virar o jogo da cibersegurança olhando para o fator humano. E essa é a nossa proposta nesse primeiro painel do ano, tá? E nós, com muito carinho aqui, a minha equipe, nós fomos buscar um parceiro para esse tema, e também não poderia ser um parceiro melhor do que a Proofpoint e a Actar, que são duas empresas que trazem uma proposta muito interessante de trabalhar o lado humano, de trabalhar a questão pessoal. Então, estão aqui conosco, representando essas empresas, mas principalmente trazendo a experiência e a visão deles sobre como eles estão percebendo esse desafio nas empresas de vocês, nas empresas grandes e médias, nas empresas brasileiras, tá? Então, nós vamos falar de pessoas, e ao falar de pessoas, a gente elegeu aqui 3 temas importantes. Vamos falar dos ataques back, que tem aí comprometido bastante os e-mails corporativos, e vamos falar um pouco mais sobre isso, o que é, como vem evoluindo. Vamos falar do phishing. Lembra? O phishing continua no pódio das ameaças, continua sendo o principal vetor de ameaças. Então, temos que falar sobre o phishing e sobre as suas variações. E, por fim, no terceiro bloco, a gente fala um pouco mais de ransomware, que é uma consequência de todos esses ataques. No fundo, nós temos aí o Hack Leak cada vez avançando também, que não só hackeia os dados, como exige resgate em cima de vazamento de dados. Quer dizer, não basta paralisar, mas sim avançar para um vazamento. Então, esse é o cenário que nós vamos trazer. Eu queria, antes de começar o tema, apresentar para vocês os nossos convidados, sempre muito especiais. Vou começar pelos líderes de segurança que aceitaram o nosso convite e que generosamente, eu diria, porque hoje eu vejo assim, generosamente, estão aqui, as agendas super complicadas, eu agradeço muito a eles por estarem aqui e vão compartilhar com vocês as experiências deles e as visões. Então, começando por Cleiton Soares. Cleiton é um grande companheiro nosso, de Fortaleza, gerente executivo de governança, TI e SI da PagMenos. Já esteve conosco lá pessoalmente ano passado, no Security Leaders, e agora está aqui conosco online. Obrigadíssima, Cleiton. Ótimo dia e espero com certeza que nessa 1 hora você também tem aí vários insights sobre esse desafio tão significativo. Obrigado pelo convite, Graça. Tamo junto sempre, viu? Muito bom. Contarei sempre.
Gostaria também de apresentar para vocês, quer dizer, apresentar, embora vocês conheçam todos eles muito bem. Douglas Rocha. Douglas é gerente executivo de segurança da informação do Banco Inter, também nosso colaborador, sempre participando dos nossos debates. Bom dia, Douglas, obrigada pela presença. Obrigado, Graça, obrigado, time. Mais essa participação, acho que vai ser um debate bacana aqui. É um tema relevante, que tem impactado bastante as empresas. Com certeza, Douglas. E o nosso convidado também aqui, o nosso parceiro aí eu diria, de toda a trajetória aí, desde o primeiro Security Leaders, Tiziano Benetti, Deputy CISO da Natura, com esse cargo aí que a gente está lidando aqui, até achamos assim super imponente. Tiziano, a imponência e o trabalho vêm junto, né? Bom dia, obrigada pela presença aqui, Tiziano. Bom dia, Graça. É uma alegria estar aqui e é sempre, atrás do título tem muito trabalho, mas essa é a nossa diversão, essa é a nossa alegria, né? Poder contribuir, então estamos juntos aqui. Que ótimo, que ótimo. E agora, pessoal, como eu costumo brincar, os nossos universitários, né? Quando a coisa complica aqui, eu passo para eles, que são os nossos parceiros. Como eu falei para vocês no início, são empresas que estão apostando nessa visão de que o fator humano é muito relevante para enfrentar o cenário de cibersegurança. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Sandro Caetano, engenheiro de inovação da Acta, que vai estar aqui com a gente. Ótimo ter um engenheiro. Vou passar para ele realmente as perguntas mais difíceis. Né, Sandro? Gostaria também que você desse seu bom dia e seu agradecimento, Sandro. Bom dia a todos, obrigado aqui pelo tempo da manhã. Vamos pôr fogo no parquinho daqui a pouco. Vamos! Opa, já gostei. Muito bom. E agora eu vou falar companheiro, viu, Felipe Canali? Porque você já não é mais um cliente nem um patrocinador, você é um companheiro de longas jornadas aqui, né, no Security Leaders. Felipe Canali é diretor regional Brasil e México da Proofpoint, está à frente da empresa nesse desafio grande nessa região, avançando também nessa atuação. E eu gostaria que você também desse suas boas-vindas, Canali, e um agradecimento especial, né, a não só os líderes, Canali, que estão aqui conosco, mas, com certeza, já passamos aí de 400 nos acompanhando nesse painel online aqui na TV Security. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela parceria, obrigado à Acta, né, pela parceria de longa data. E o melhor é a gente fazer um debate com as pessoas, amigos que a gente já conhece nessa longa jornada de segurança, o Tiziano, o Douglas. O Cleiton, inclusive, há um ano atrás, a gente estava no RSA juntos, então, assim, é bom a gente rever os amigos aí e debater um pouquinho mais sobre segurança. Obrigado. Muito bom, Canali, temos muito para falar aqui. Pessoal, nós preparamos para vocês algo diferente e estejam atentos que a cada evento nós vamos sempre trazer conteúdos adicionais. Nesse debate, nós vamos sustentar a nossa discussão numa pesquisa muito interessante, State of the Fish, foi uma pesquisa feita pela própria Proofpoint. E o que eu destaco de importante nessa pesquisa, pessoal? Primeiro, é uma pesquisa Brasil, tá? Embora a gente tenha muitas pesquisas globais, essa pesquisa foca no Brasil, tenta trazer um cenário nosso, local, eu acho muito importante. Segundo, ela ouviu muito, não só os líderes, mas principalmente os usuários, e ela traz percepções. Como os usuários hoje das empresas de vocês estão vendo questões como phishing, como ransomware, eles estão entendendo, estão compreendendo a dimensão, e o quanto eles estão sensíveis a esse desafio, tá? Então, essa pesquisa, nós fizemos um recorte dela, estamos trazendo 3 blocos aqui dessa pesquisa no nosso debate, mas ela está disponível na tela aí de vocês, tá? E vocês podem, nessa aba Arquivos, baixar essa pesquisa completa. E aí vocês vão ter uma série de insights interessantíssimos aí nessa pesquisa para vocês, ok? Então, nós vamos trazer aqui, como eu falei, 3 aspectos dessa pesquisa. Primeiro, nós vamos começar pelo que a gente tem uma sigla nova aí para lidar, né? Mas, na verdade, um cenário que não é novo, né? Que são os ataques back. E o que eu quero destacar dessa pesquisa para vocês, que já está aí na tela de vocês? Vamos lá. Primeiro dado, 56% das empresas brasileiras relataram uma tentativa de ataque back em 2022. É um número que ultrapassa os 50%. Então, a gente percebe que, realmente, o comprometimento do e-mail corporativo
vem sendo uma estratégia que não deixa de ser o phishing, mas com uma estratégia mais direcionada. Então, isso é fundamental a gente perceber esse índice. Embora as organizações brasileiras tenham considerado a segurança da informação uma prioridade alta e estejam em dia com os treinamentos de conscientização, ok, bacana, os seus usuários se mostraram menos familiarizados com termos e conceitos. Então, é aí que começa a dicotomia entre aquilo que as áreas de segurança e as corporações estão fazendo no sentido de conscientizar, de avançar nessa educação digital, e qual a real percepção dos usuários. E aí a gente começa a ver índices bem mais baixos. 40% sabem que a marca de uma empresa conhecida não torna um e-mail seguro. Bom, vamos olhar o outro lado do copo, né? O lado vazio. 70% acham que a marca de uma empresa conhecida torna o e-mail seguro. É essa interpretação que a gente tem que ter desse índice. Então, na verdade, o que a gente está vendo? Que a maioria acha que um e-mail de uma marca conhecida, ele é seguro, quando é exatamente o inverso. Depois, os índices começam a cair bastante. Somente 25% dos entrevistados sabem que arquivos armazenados na nuvem nem sempre são seguros. Então, realmente preocupante. Somente 20% sabem que um link de e-mail pode não corresponder ao site de destino. É muito baixo. Somente 21% sabem que sua empresa não pode bloquear automaticamente todos os e-mails que contêm ameaças. Alguns escapam, por mais que a empresa tenha um programa para monitorar e barrar esses e-mails. Então, é outro índice que preocupa bastante. Então, pessoal, a ideia de trazer esse pequeno recorte, que a pesquisa é bem mais extensa, é justamente para a gente falar um pouco mais desses ataques e de como essa percepção dos usuários ela impacta diretamente nas campanhas e nas ações que eu sei que todos os líderes hoje de segurança estão fazendo. Então, vamos começar nosso debate. Eu quero trazer o Tiziano Benetti, da Natura. Tiziano, a gente há 15 anos, né? O Security Lead vai para 15 anos. Há 15 anos a gente fala de phishing, e há 15 anos a gente percebe o desafio que é trabalhar o fator humano. Mas hoje, quando a gente vê variantes como os ataques back e vê essa percepção do usuário, qual é, na sua avaliação, aonde que está o ponto em que um líder de segurança tem que parar, pensar e rever as estratégias que estão sendo adotadas? Bom, eu queria, antes de falar disso, fazer uma pequena observação, que assim, a gente comentou ali, falando dos dados da pesquisa, que a maioria das pessoas pensa que o e-mail de uma empresa de reputação é mais seguro do que uma que não é conhecida. Na verdade, a relação aí está invertida. O pessoal ataca usando o e-mail das empresas conhecidas porque as pessoas têm essa percepção. Então, exato. Na verdade, é assim, não é que o pessoal está equivocado, mas assim, o atacante lança a mão do senso comum dos usuários para enganá-lo, né? Como todo criminoso aí que trabalha nessa questão de enganar as pessoas, ele vai tentar usar as tendências naturais da pessoa. Eu acho que o papel do líder de segurança numa situação como essa é ficar se questionando o quão efetivos são os nossos programas de conscientização atualmente, né? Quando você olha, assim, grosso modo, os números, você vai ver que 1/5, né, da população corporativa entende realmente as fragilidades, e a gente não está falando de coisas muito técnicas, a gente está falando da coisa do dia a dia do usuário, de bater o olho numa coisa esquisita e reconhecer, né, que é uma coisa esquisita e que precisa ser questionada. Então, eu acho que o nosso papel é questionar os métodos, porque claramente a gente tem dificuldade de atingir. Eu vejo profissionais, né, equipes de segurança que são mais ferrenhas, assim, na questão crime e castigo, né, monitora, vem, simula, pune o usuário, ou força ele, um tipo de coisa, ou os que são mais intensivos na comunicação, mas a gente precisa pensar o que realmente atrai a atenção das pessoas para absorver conhecimento. A gente vive num ambiente onde todos são sobrecarregados de estímulo digital, né? O tempo inteiro a gente é sobrecarregado.
é o meu instant messenger da empresa, é o meu pessoal, é o e-mail, é tudo pipocando o tempo inteiro. E diante desse cenário, eu acho que o nosso papel é parar para pensar o que é que consegue atingir as pessoas no meio, porque algo consegue, né? A cultura, ela avança e a comunicação avança. Então, qual que é o método que está dando certo? Eu acho que pensar fora da caixa para atingir melhor esse usuário é a nossa missão. Perfeito. Cleiton, trazer você para essa conversa, já perguntando se você concorda com o Tiziano de que, obviamente, vocês têm os seus modelos, mas se não precisa parar e questionar, como o Tiziano falou, o quanto realmente esses modelos estão sendo eficientes diante de índices tão baixos. É óbvio que aqui é uma pesquisa que generaliza, né, na verdade, um cenário brasileiro, mas eu acho que todo líder, à frente da sua organização, e tem um papel também nesse processo, tem que olhar e fazer essa avaliação, essa meia-culpa aí, que é importante, né, Cleiton? Não é isso mesmo. Né? Complementando o que o Tiziano disse, concordo 100% com ele. Eu acho que um ponto adicional que a gente tem que colocar é a questão de tornar mais atrativo esses métodos de treinamento, né? De conscientização, das nossas campanhas, do engajamento. Né? Tudo isso tem que ser muito mais atrativo. A gente já faz hoje um trabalho nos nossos portais de treinamento de toda a campanha, treinamento de cultura, de segurança, de tudo isso a gente já faz, né? A gente já envia em todas as nossas mídias esse material, puxando cada vez mais o nosso usuário, fazendo as campanhas de phishing, implementando novas ferramentas e técnicas de detecção desse tipo de problema. Mas tudo isso pode não ser suficiente, como o Tiziano bem disse. Eu acredito que tornar mais amigável isso, por exemplo, com técnicas de gamificação, né, tornar isso aí um jogo, né, quantos e-mails fraudulentos você conseguiu identificar no último ano, na última semana, quantos reportes disso aí você conseguiu dar para a nossa área de segurança da informação, como é que está o engajamento das pessoas em relação ao uso dessas melhores práticas. Né, eu acho que, enfim, é fato, né, que o melhor controle é atuar na prevenção. A gente tem que trazer o usuário para o nosso lado e quanto mais perto dele a gente chegar, melhor. Né, acho que é a solução mais barata, porque a gente vai conseguir evitar que o problema aconteça, né, mas o desafio está aí realmente como a gente engajar e trazer esse usuário para o nosso lado. Perfeito. Fechando aqui essas primeiras considerações sobre os nossos convidados, Douglas, o Tiziano falou, temos que realmente questionar o que estamos fazendo, e o Cleiton, além de concordar com esse questionamento, acrescentou um ponto importante, que é buscar, e o Tiziano também tocou nesse aspecto, né, buscar modelos que realmente se assemelhem, que engajem, né, que é uma palavra bastante, já um pouquinho até desgastada, mas que eu não consigo encontrar outra melhor, que é engajar realmente os usuários nesse tipo de campanha. Então, eu queria que você, com a experiência com que vocês estão implementando, acrescentasse também a sua visão nessa primeira abordagem aí desse desafio. Bom dia, pessoal. Acho que Tiziano e Cleiton pontuaram bem, Graça. Eu vou adicionar mais um ponto aqui, né? O treinamento, ele faz parte, tem que ter mesmo, até porque a gente que trabalha com segurança é um assunto que não é trivial para todo mundo, não é um assunto legal, a gente costuma falar que é um assunto chato para poder, como é que eu vou ensinar de forma lúdica um assunto que é maçante ali para o usuário, porque quando você fala em regra, em norma, o ser humano já trava, né? Já cai para defensiva. Então, concordo plenamente com ambos, e vou adicionar um ponto aqui, falando de back, especificamente. Processos têm que funcionar bem, porque um e-mail comprometido, e já houveram ataques dessa forma, onde a pessoa se passou por um CEO e enviou um e-mail solicitando um pagamento, uma transferência bancária de 70 e tantos milhões, 50 e tantos milhões, e o pagamento foi efetivado. Então, onde que está o processo? O fluxo de aprovação? As ferramentas onde faz aquela aprovação estão com multifator, né? Porque o treinamento por si só, ele ajuda. Mas se você não cria as barreiras também para mitigar,
A gente que trabalha com segurança, a gente sabe que não existe uma bala de prata, né? Você tem que sair fechando ou como uma cebola, né? Criando as camadas para poder proteger. Então, criar um processo, comunicar esse processo, né? Validar, ver o fluxo funcionando efetivamente, identificar quais são as ferramentas que estão me ajudando, né? O programa de conscientização, ele está sendo bem trabalhado, né? Existe alguma política, a gente costuma falar assim, tem um ponto até que o Tiziano colocou, mas que é importante, política de consequência, né? Tem aquele funcionário que ele está caindo constantemente nas campanhas de phishing. Ele não está entendendo as campanhas, eu tenho que revisar minha campanha para colocar de forma lúdica, ou ele intencionalmente está burlando as campanhas, né? Está fazendo pouco caso. Então, tem um trabalho a fazer em conjunto também com o time de compliance, de ética, de integridade, para conseguir identificar essa nuance no comportamento do funcionário. Acho que são várias peças dentro do tabuleiro que a gente tem que pensar e se preocupar. Muito bom, pessoal, essa primeira rodada, digamos assim, dos nossos convidados, porque todos eles concordam, né, desde a colocação inicial do Tiziano, mas foram acrescentando pontos muito importantes. E o Douglas acrescentou agora um terceiro aspecto, que são os processos, quer dizer, quando falham, né, alguns mecanismos utilizados, tem que entrar processos e tecnologia. Então, fechamos a tríade, né? Começamos olhando o fator humano, importância dele, processos, e tem que entrar tecnologia. E essas três coisas são tão importantes e têm, talvez, o mesmo peso para a gente fazer isso funcionar. Canali, vou trazer você para essa conversa, mas alguns que estão participando aqui conosco, e a minha equipe técnica aqui já me mandou, estão falando o que é um ataque back. Então, na verdade, assim, a gente sabe que a gente está aqui com líderes que têm aí já uma jornada, uma carreira, a gente está falando para líderes do Brasil inteiro. Então, explica um pouquinho, só rapidamente, depois eu queria ver a sua consideração sobre essas três colocações, do que a gente está falando, quer dizer, onde que está a diferença quando a gente classifica um ataque como um ataque back? Bom, como comentou o Douglas, né, sobre o exemplo lá do CEO, alguém se passou pelo CEO para pedir um pagamento, né? Então, o back é você usar um e-mail pseudo verdadeiro, né, corporativamente falando verdadeiro, para que você consiga um determinado objetivo. Eu sempre uso esse exemplo, eu trabalhei na RSA há muitos anos, né, a RSA foi atacada entre 2006 e 2007, acho que é um exemplo perfeito de ataque back, que foi quase um sucesso, né? Eles conseguiram atacar, mas não conseguiram, obviamente, sucesso no objetivo final, que na época a RSA estava fazendo uma pesquisa de salários, e eles contrataram uma empresa para fazer essa pesquisa, o atacante pegou o e-mail da empresa, então ele hackeou a empresa de pesquisa, e mandou este e-mail, como se fosse da empresa de pesquisa, para os executivos que estavam participando dessa pesquisa, ou seja, teve um estudo, teve um trabalho, né, efetivo de pesquisa, e mandou, né, segue o resultado da pesquisa. Né? Quantos executivos da RSA clicaram nesse arquivo? Todos. Né? Então, sim, esse é um ataque back, é um ataque corporativo, ou seja, com objetivo corporativo, usando o e-mail corporativo para conseguir um objetivo de entrar na empresa de alguma forma. Então, esse é o ataque back. Né? E a gente vê isso acontecendo ainda, né, como a gente falou, processos, pessoas e tecnologia. A gente, como provedor de tecnologia, a gente vê que ainda há muitas empresas usando tecnologias obsoletas para barrar esse tipo de ataque, né? Mas a gente fala em proteção de e-mail, proteção da plataforma colaborativa, porque o e-mail é só um pedaço. Hoje a gente tem Teams, a gente tem um Drive, a gente tem N ferramentas corporativas que se intercalam e se integram, né? Essas tecnologias ainda são tratadas como, não, é meu anti-spam. Né? Assim, o spam é só uma parte da proteção corporativa do e-mail, tá, colaborativo. Então, a gente vê que muita tecnologia ainda é obsoleta com relação a isso. Concordo que a conscientização faz parte chave dessa melhoria, dessa melhora. Né? Os conteúdos têm que ser muito melhores. A gente vê treinamentos de 30, 40, 50 minutos com termos complexos que os usuários não vão entender. Né? Então, você tem que fazer treinamentos curtos, né? 6, 7, 8 minutos, uma linguagem simples para que o usuário entenda, né? Ele não precisa ser um especialista em segurança, ele só precisa entender que se chegar algo diferente, ele consegue identificar e reportar, né? Com isso, a gente consegue fechar a tecnologia melhor, né, não obsoleta, uma conscientização
mais efetiva e fácil, né, de entendimento para as pessoas, e os processos, como citou o Douglas, né, não basta só confiar que um e-mail vai fazer um processo de pagamento de milhões, você tem que ter um processo corporativo para evitar que, caso alguma coisa aconteça, você tenha outras camadas de proteção. Aí a gente fecha o conceito todo. Perfeito. Sandro, gostaria que você também, né, já temos aí 3 visões complementares, mas com certeza com aspectos diferentes, e o Canali é um exemplo que eu acho que exemplificar para o usuário é a melhor maneira. É óbvio que muitos que estamos acompanhando, né, são líderes, mas eu acho que exemplificar é sempre muito importante para atender. E o que me chamou a atenção, Sandra, é que quando o Canali usou esse exemplo da RSA, ele falou no ano em que isso aconteceu. Então, você vê que quando a gente traz agora, né, fala muito sobre ataques back, você vê que, na verdade, é um tipo de ataque que já tem exemplos aí e não são recentes. Então, eu queria que você também fizesse o seu comentário sobre esse primeiro bloco nosso tão importante aí, focado em ataques back. Tá bom. Primeiro, eu acredito um pouco na segurança descentralizada. Eu acho que o papel do CISO é muito mais tomar conta do risco do que tomar conta da vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em métodos de conscientização, talvez a gente tenha que ter vários métodos dentro do negócio. Porque o marketing pensa segurança de uma maneira, ou ele pensa o negócio de uma maneira, o chão de fábrica pensa de outro. Então, a gente tem que tentar fazer métodos onde que as pessoas consigam entender de acordo com aquilo que elas estão trabalhando dentro da empresa. Então, assim, descentralizar um pouco essa conscientização para que cada um entenda próximo daquilo que ele faz dentro da empresa. Uma outra questão que a gente falou, e a gente está falando muito sobre o fator humano, às vezes pode acontecer, o cara passou pelo ambiente de conscientização, tirou 100% de nota lá no teste que ele fez, só que ele saiu de casa, alguém fechou ele no trânsito, ele saiu de casa, ele brigou com a esposa, brigou com o cônjuge dele, ele chega no negócio, na empresa, ele está mais propício a clicar num phishing ou a tomar menos cuidado do que ele teria, mesmo tendo feito o processo de conscientização efetivo dentro do negócio. Então, é aí que a gente precisa dessas ferramentas, como se fosse um EPI. Depois que a gente viu, nós não conseguimos mapear que o cara chegou dentro do negócio com um problema vindo de casa, e por causa desse problema que ele trouxe de casa, ele está afetando a segurança do negócio. Então, assim, isso também é um problema, é um risco para o negócio, e não só, que isso não é uma coisa que o CISO não vai ver, mas é quem está, o gestor dele próximo que vai enxergar esse tipo de coisa, e a gente está falando que daí o risco não é um problema só do CISO, o risco é um problema da empresa como um todo. E esse fator humano, ele precisa ser mapeado na estação de trabalho da pessoa. Então, acho que é a minha visão de descentralizar um pouco essa questão da segurança. Perfeito, Sandro, muito bom você trazendo esse aspecto da descentralização. Cada vez mais a questão da segurança, o tema, ele é realmente, né, multidisciplinar, e, com certeza, essas visões de áreas, né, Sandro, diferenciadas, como você colocou, elas vão contribuir realmente para você chegar num modelo que seja um modelo que seja mais perceptível, né, por todos os participantes. Nós vamos, antes de partir, muito bom esse nosso primeiro bloco, estamos apenas começando o assunto, já está pipocando aqui muitos comentários e perguntas, pessoal, da plateia. Nós vamos, já estamos selecionando, eu vou trazer só alguns comentários aqui antes de passar para o segundo bloco, e para vocês também que estão nos acompanhando aí, começarem a se integrar aqui na nossa discussão. O Aldemir Martins, da Polícia Civil de Santa Catarina, está aqui participando, dando bom dia e parabenizando a todos por esse tema. A Ana Paula, da PUC Rio Grande do Sul, também está aqui conosco, e bastante ansiosa, segundo ela, por um debate que é muito desafiador. O Nestor Lana, do Exército Brasileiro, também responsável por toda a área de cyber, está conosco também, mandando aí um abraço para vocês. E a Simone de Carvalho Araújo, que também atua na área de pesquisas, também está aqui conosco. E temos também o Paulo Conduta, que é o CISO do Invest, que está também conosco. Obrigada a todos vocês pela audiência.
E só para fechar esse bloco, eu trago também um comentário dele. Outro ponto importante é a responsabilização. Nós já tocamos nesse ponto, tá, Conduta, aqui no primeiro, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nele. Então, hoje efetuamos treinamentos, implantamos controles, temos processos, mas acho que a gente precisa evoluir um pouco mais na questão da responsabilização e como ela deve ser exacerbada dentro das áreas. Ótimo, Conduta, com certeza a gente vai passar por esse bloco, sim. Pessoal, vamos para o nosso segundo cenário dessa pesquisa, e lembrando a vocês que entraram um pouquinho depois do início, a pesquisa completa sobre phishing, que foi feita pela Proofpoint aqui no Brasil, está disponível para vocês na tela, e vocês terão acesso nessa pesquisa a vários insights sobre o tema, ok? Vamos, então, agora avaliar um pouquinho mais um segundo cenário. Deixa eu buscá-lo, já que está na tela de vocês, e aqui os meus comentários sobre esse segundo cenário. Bem, no primeiro falamos sobre ataques bad, que é um ataque específico dentro desse universo do phishing. Agora a gente vai olhar o universo do phishing como um todo. E aí já uma ameaça que persiste, porque de longa data, e a gente sabe que ao longo do tempo esse modelo ele vai se aperfeiçoando. O que a pesquisa traz de percepção do Brasil? Olhando para os líderes e avaliando, 78% assumiram que tiveram experiência de ataques phishing por e-mail bem-sucedido em 2022. Então, é um índice quase 80%, então diria, a grande maioria. Na pesquisa, que eu acho que o interessante dessa pesquisa, pessoal, é que ela sempre ouve os líderes, mas ela rebate essa visão junto dos usuários. Então, vamos lá. Qual é a percepção dos usuários sobre o que é phishing? 58% sabiam, na pesquisa, o que é phishing. Ok, 58%, está acima dos 50%, acima da metade, mas ainda é pouco. Se você pensar há quanto tempo a gente fala de phishing, há quanto tempo os líderes de segurança trabalham nessa frente, junto, obviamente, com todos os líderes envolvidos nesse desafio, sobre isso. Então, eu acho que nessa altura, em 2022, a gente devia estar pelo menos com 70% de usuários sabendo o que é o phishing. E esse índice, pasmem, ao invés de aumentar, ele diminuiu em relação aos anos anteriores, que a pesquisa faz esse comparativo. Então, significa que a gente não está avançando nessa frente. E depois, por último, a gente tem dados bem baixos, índices bem baixos, em relação às variantes do phishing, né? Hoje a gente fala de smishing, a gente fala de phishing, de vishing, e até confunde a mediadora aqui na terminologia, mas mais do que a terminologia, o que importa é observar que somente 29% a 30% conhecem esses termos ou têm noção dessas variações do phishing. Então, esse é mais um recorte dessa pesquisa. Agora a gente volta para discutir esse tema aqui com nossos usuários e nossos convidados e também nossos especialistas, e vamos aí, ao longo desse segundo bloco, já interagindo com vocês e trazendo perguntas. Vou inverter aqui a ordem das coisas, que eu adoro chacoalhar. Vou começar com o Canali, perguntando o seguinte: Canali, importa para o usuário essa terminologia, phishing, vishing, enfim, o que está por trás disso, no fundo? É usar vídeo? É como já foi colocado aqui. Hoje está todo mundo conectado, tudo é muito rápido, são vários insights, eles chegam de várias maneiras, SMS, vídeo. É disso que a gente está falando, é essa atenção que tem que ser dada, não só nas campanhas, mas nos modelos de ataque de phishing. Você está com o seu... Perdão. Imagina. Graça, o grande problema, de novo, é que a gente falou até na semana passada lá em Brasília, né, que é a complexidade que nós, como profissionais da segurança, passamos para os usuários, né? Então, quando a gente começa a inventar um monte de acrônimo, um monte de nome, a gente fala buzzwords, né, no mercado, isso, obviamente, só vai confundir a cabeça do usuário que não tem esse expertise, que não tem esse conhecimento em segurança, né? Então, assim, quando a gente fala smishing, nada mais é do que o phishing usando SMS, então você não precisa ficar criando mais terminologias, né? O vishing é o phishing por voz, você fazer engenharia social. Então, assim, são só denominações
que, de novo, complicam a cabeça do usuário, na minha opinião, né? Então, assim, falar que o usuário não sabe o que é smishing ou vishing, já está difícil ele saber o que é phishing. Então, assim, acho que é bom a gente tentar simplificar para melhorar essa absorção e essa percepção de quão fácil é ser atacado. Por que 78% das empresas sofreram ataques de phishing? Porque é fácil, né? No relatório do FBI, só 3% dos ataques foram explorando vulnerabilidades técnicas muito específicas. Por quê? Porque é fácil, ainda é fácil atacar as empresas utilizando técnicas que não são assim tão difíceis e complexas, né? Então, por isso que é fácil, né? E passa por tecnologias obsoletas que deixam passar esse tipo de ataque ainda, né? Que não tem essa especialização para essa evolução desse tipo de ataque, como você falou, não é nova, né? Temos, acho que, provavelmente 2 décadas desse tipo de ataque já, né? E a dificuldade do usuário absorver, porque a gente fica criando essas terminologias cada vez mais difíceis de absorção. Então, a gente tem que simplificar, né, como passar essa conscientização para os seus usuários e melhorar a segurança. E a culpa é um pouco de nós fornecedores, isso que eu falei também na semana passada, assim, cada novo tipo de ataque, a gente cria um novo produto, né? Aí a gente vai atrás dos nossos clientes e diz, tem um novo produto para barrar mais esse problema. Então, assim, a complexidade da arquitetura de segurança das empresas, ela faz com que você crie até mais buracos se você simplificasse essa arquitetura. E sem contar que, às vezes, você compra o best of breed, a melhor solução desse pilar, mas essas 3 tecnologias não se falam. Então, você desperdiçou dinheiro comprando tecnologias que, teoricamente, são as mais caras, que são as melhores, mas elas não são integradas, né? Então, tudo isso faz com que continua sendo fácil, e por isso que o phishing continua sendo ainda uma forma muito simples das empresas, dos atacantes entrarem nas empresas. Perfeito. Douglas, vou trazer você aqui para iniciar esse segundo bloco, porque na sua fala você destacou, né, além das questões relacionadas a pessoas, né, além da questão relacionada a você ter uma linguagem que seja realmente aderente ao usuário, você também destacou aspectos de tecnologia. Você fechou aí a tríade falando em processos de tecnologia. Quando a gente vê essas variantes, ataques por SMS, ataques por vídeo, voz, o quanto que isso dificulta quando você tem que estabelecer esses processos, quando você tem que escolher ou estruturar a tecnologia mais eficiente, já que é quase que, né, inevitável que sempre escape ali por conta das modalidades, né? Então, como fazer com que essa estratégia, ela, inclusive, englobe ataques que vêm por SMS, por voz, por vídeo? Fala um pouco sobre isso, sobre esse desafio, Douglas. Acho que, se você olhar tirando o lado corporativo, né, para o lado pessoal, acho que todo mundo aqui conhece alguém que já passou por algum golpe, né, seja ali recebendo um link no WhatsApp ou no SMS, que clicou, alguém compartilhou ali e pulverizou para a família, ou recebeu algum golpe por ligação telefônica, se passando por... Vou te dar um exemplo, acho que todo mundo aqui também já conhece alguém que, quando foi vender um carro, no momento que publicou o carro para poder vender, no minuto seguinte já recebeu uma ligação dessas empresas, desses sites de venda, falando, tem que atualizar o seu cadastro, me envia aí o token de confirmação. Esse é um tipo de ataque de phishing, né? Ele está se passando por uma empresa idônea, né, que acabou de cadastrar, então eles ficam ali monitorando. Como eu trago isso para dentro do meu ambiente corporativo, né? Porque Exato. se o funcionário, na vida pessoal dele, ele já não toma esse tipo de cuidado, imagina dentro de casa, que não é algo dele, né? Porque o ambiente, ele só está trabalhando, ele não é dele, de fato, ele não se sente dono, né, dos equipamentos, dos softwares, etc., né? Não se sente responsável. A gente tem que passar essa responsabilidade, sim, mas de forma lúdica, né? Entender, fazer essa correlação da vida pessoal da pessoa para a vida corporativa, né? Quais exemplos de um SMS que ele recebe de alguma campanha, de alguma promoção na vida pessoal, o que representa isso? Como que seria
dentro do ambiente corporativo. Né? Qual que seria a consequência disso, do roubo de uma credencial ou não? Alguém passar por telefone pedindo uma aprovação rápida, né? Porque você, no fim das contas, tudo é engenharia social. Né? Você trabalha com as emoções. Né? O Felipe colocou muito bem aqui sobre, e o Sandro, né? Você não sabe o que o teu funcionário passou no caminho até a empresa. Ele já chega já com a emoção à flor da pele. Então, ele já está vulnerável. Qualquer pessoa que chegar ali, ele não está no estado consciente para poder pensar se aquilo ali é válido ou não é. Então, a gente tem sim que pensar em todos esses cenários. Não é o treinamento anual que vai resolver, não é um treinamento mensal que vai resolver, você tem que estar ali de forma lúdica, simples, também concordo, não é aquele treinamento de 40 minutos maçante que vai resolver, você tem que fazer essas analogias, as pílulas ali de conhecimento diárias, as avaliações, e aí os testes também tem que ir nessa linha, né, de forçar, não é forçar, mas você começa a subir a régua um pouco também nos testes para dosar a mão, porque fazer uma campanha de phishing, por exemplo, é muito simples, você vai ver o e-mail ali, está com um e-mail suspeito. Qual é a consequência? Você não vai atingir o seu objetivo. Penalizar só quem caiu, você também não vai atingir o seu objetivo, mas faz parte. Ele engloba o processo inteiro, porque você vai pegar aquelas pessoas que estão agindo de má fé. Mas você também tem que bonificar aqueles que estão colaborando com o teu processo, reportando um phishing, né? Porque não é só na campanha que você vai identificar se o cara reportou e soube identificar ou não, é no dia a dia. E aí no dia a dia, você tem que bonificar, né? Aí eu vou pegar um gancho na primeira fala do Cleiton, que é a gamificação, né? Então, quem está me reportando mais phishing? Estão conseguindo identificar uns phishings mais elaborados, né? Estão conseguindo identificar alguém se passando, simulando um back aqui dentro da empresa, né? Porque um ataque back, ele foca ali em quem tem acesso privilegiado para poder fazer pagamento, né? Em massa, né? Falando. Mas ele também pode ser direcionado para alguém que tem informação confidencial ou quer forçar alguém a clicar em algum link para baixar um malware, como no caso da RSA. Né? Então, acho que são várias camadas, várias nuances que a gente tem que trabalhar para conseguir fazer com que o usuário entenda esse techniquez nosso. Perfeito. Tiziano, queria que você também comentasse esse aspecto do phishing, o que o pessoal está trazendo aqui também da plateia, e foi a colaboração que o Douglas trouxe, de como vocês estão avançando, né? Não só na estratégia, não só na questão da linguagem, mas também em termos de arquiteturas, tecnologias. Então, e muitos estão questionando que essas variações elas acabam desafiando muito a área de segurança. Então, eu vou trazer aqui 2 comentários, tá, pessoal? São muitas perguntas, selecionei 2 líderes aqui. A Silvana Bel, que é responsável pela Lanza Pharma, e ela fala que engajar os funcionários na colaboração hoje, para a gente aqui, está muito focado em ataques back. Nós já tivemos casos bem complicados aqui dentro da corporação, e um caso recente foi envio de e-mail solicitando a troca de senha da Microsoft para todos os líderes, e esse e-mail foi enviado por um e-mail de um líder que era responsável por esse processo. Então, assim, ela está trazendo quanto que esses ataques se especializam. E o Renato Conceição, que é responsável pela segurança das lojas de Marisa, está falando aqui para a gente não deixar de tratar nesse bloco, né, Renato, da questão da responsabilização, que já foi trabalhada aqui. Então, vamos tentar falar aí das 2 coisas, né? Um pouco como aperfeiçoar o modelo, mas também olhando para essas variações, Tiziano, e não deixar de tocar no ponto da responsabilização que está surgindo bem forte aqui na nossa plateia. Legal, muito bom. Um comentário que eu faria sobre as metodologias, bom, primeiro contar uma história, né? Uma vez eu passei uma manhã na casa da minha mãe, né? E fui trabalhar de lá. E aí eu fiz umas 2, 3 calls, assim, na mesma sala que ela estava costurando, e eu estava fazendo o call, e aí quando eu terminei, ela falou assim, nossa, como vocês usam sigla? Eu não entendi nada. E tem muito a ver com essa história do phishing e phishing e tal, né? Porque não é uma pessoa de tecnologia. Eu penso assim,
phishing e smishing, quer dizer, fazer as armadilhas através do SMS e ligação de voz, no ambiente corporativo é uma coisa que é muito menos efetiva em geral, né? As pessoas tendem a suspeitar bastante de alguém que te liga e que você não conhece, né? Uhum. Ou de um SMS, porque o mundo corporativo não usa muito SMS, né? O e-mail acaba sendo o vetor mais relevante. Mas, na vida pessoal, né, por voz e por SMS, é muito comum. Eu recebi, Tiziano, o pessoal recebi um ataque de phishing ontem de manhã. Né? Eu fiquei rindo na cara do fraudador e tal. Falei, meu, você ligou pro cara errado, liga pro próximo número aí. Mas, assim, é interessante a gente colocar nessa tecla, né, bater nessa tecla e usar isso na conscientização, porque quando você puxa aspectos do risco pessoal de segurança, você atrai muito mais a atenção do usuário no processo de conscientização do que quando você fala corporativamente, né? Perfeito. Então, assim, você fala de um ataque que ele sofre pessoalmente, ele vai parar para te escutar. Diferente de um ataque que é lá contra a empresa. Ninguém me manda um phishing em casa. Em casa, o pessoal vai me ligar para tentar me convencer a passar o número do cartão ou passar o token de SMS lá de verificação que ele está tentando trocar minha senha lá e eu não sei. Então, isso é o mais comum. Então, eu acho legal puxar para o lado pessoal. Isso é muito rico na conscientização. Porque você mexe com o que é realmente importante para a pessoa, que é a vida dela, né? Então... E aí, trazendo para o dia a dia dela, como você falou, tirando a pecha corporativa, que a gente fala, corporativo, já vem a empresa, mas quando você toca no pessoal, né, que muitas vezes comprometeu já, né, já aconteceu, até a carapuça cai ali, fala, nossa, eu passei por isso, perdi dinheiro, né? Paguei caro por isso, eu acho que aí começa a falar a linguagem do usuário, né? Exatamente. Eu penso também que a questão de você interagir com vídeo, com série, com qualquer outra coisa que seja alternativa à comunicação escrita ajuda muito. Quanto à pergunta, o que a gente tem feito? Para você ter uma ideia, lá na Natura, a nossa primeira campanha de treinamento direcionado, porque tem a campanha geral para todos os usuários, e a gente tem algumas campanhas menores para públicos específicos, desenvolvedores, né? Não bagunce com seu GitHub pessoal, etc. Vários desses, mas a nossa primeira instância de treinamento direcionado foi para finanças a respeito de BEC, né? E isso me remete que a conscientização de segurança tem que estar ligada, como foi dito no comecinho, à conscientização de processo, né? Cleiton trouxe esse ponto, né? Tá bom, eu recebi um e-mail do CEO pedindo uma transferência, eu vou lá e acesso o site do banco e transfiro? Não, tem um processo, você tem que colocar isso no seu ERP, você tem que ir para aprovação, tem que ir na van de conexão com o banco, não pode entrar no desespero porque o presidente te ligou, ou qualquer um te ligou, e fugir do processo. Então, a conscientização da importância do processo, e aí este é um calcanhar de Aquiles de nós latino-americanos em muitos casos, né? É muito importante, né? É uma coisa que às vezes vai ganhar jogo, né? O BEC é um ataque difícil de detectar tecnologicamente, porque a pessoa está usando um e-mail tecnicamente legítimo. Exato. Como ela teve acesso a esse e-mail, é uma outra conversa, né? Mas ela está usando um e-mail tecnicamente legítimo e que atende a maioria dos critérios dessas ferramentas de filtragem. Então, tem uma certa complexidade. Então, focar na atenção do usuário e nos processos, principalmente quando você vai movimentar dinheiro, é uma coisa essencial para a gente lidar com essa questão, né? A política de consequências, eu acho que é uma coisa importante, né? As pessoas, é um esforço você se comportar corretamente, né? Principalmente no mundo da segurança. É mais fácil você não se preocupar com nada. E quando a empresa é excessivamente leniente com o mau comportamento, principalmente quando ele é, assim, negligente de propósito, desestimula as outras pessoas a fazer o esforço de fazer corretamente. Então, tem um papel educativo, às vezes nem para quem sofre a consequência, mas para os demais, que observam que a empresa enxerga diferentemente quem se comporta corretamente e quem não se comporta. Então, dar esse tom de que há uma diferença para a empresa do jeito como você se comporta é educativo para tudo, para os processos, para as questões éticas,
né, para o comportamento geral dentro da empresa, você ser um bom cidadão corporativo, é importante essa mensagem, né? Então, a política de consequências tem. Apesar que eu não acredito muito nisso, né? Opa, vou guardar essa sua colocação aí para a gente falar um pouquinho mais disso. Você não acredita muito nisso, Tiziano? Eu não acredito muito nisso no sentido de que a pessoa que realmente é negligente de propósito e está ali para sacanear a empresa, ou porque não liga, ou porque quer mesmo sacanear, é uma porcentagem muito pequena dos nossos atacados, né? Então, uma política de consequência, ela é boa na medida em que ela ensina os demais. Tá. Mas, assim, para aquela pessoa que toma punição, é tão pouca gente que acaba sendo pouco relevante. Entendi De uma coisa negativa. Então, existe esse outro lado da reflexão, né? Tá. Para a gente fazer. Canali, vou trazer você aqui, o Santos, se quiser complementar, antes de passar por Cleiton, porque são muitas perguntas aqui. Eu queria antes, claro, são 2 temas que estão pipocando aqui, tá, gente? Um é a questão de como você aperfeiçoa, talvez, Canali, o teu sistema de proteção. O próprio Tiziano colocou esse ponto, né? Você barrar ataques back dentro de um modelo de tecnologia, de plataforma, é difícil. Então, o pessoal quer saber se você pode acrescentar alguma coisa nesse aspecto. E a segunda, a questão da responsabilização. Então, o que eu vou fazendo aqui? Eu vou tratando os 2 assuntos em paralelo. Então, primeiro, Canali, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse aspecto que o próprio Tiziano colocou, o Douglas falou um pouco. Quer dizer, como é que você avança nos processos e nas tecnologias, né? Não falando aí de produto, esse não é o objetivo, mas principalmente a arquitetura, quando você está falando de ataques com esse nível de especificidade. Tá. Eu acho que foi o Douglas que falou sobre gestão de risco, né? Isso. Parte do processo de uma empresa hoje, ela tem que ter uma gestão de risco. E gestão de risco não estou falando só de tecnologia, estou falando de processos. Então, quando você tem uma boa governança e gestão de risco, ela vai guiar essa arquitetura, né? Então, elas são complementares. Você não pode simplesmente ter uma arquitetura de tecnologia de segurança que não está alinhada à sua gestão de risco, aos seus processos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Agora, a única forma da gente minimizar, né, de novo, não existe bala de prata, né, e a gente tem que se integrar, as suas tecnologias têm que ser integradas para que você minimize isso, é você olhar de novo para o ponto principal da questão, que são as pessoas, né? Hoje, quando a gente pensa em tecnologia, o que eu acho que ajuda muito, e na grande maioria das plataformas mais avançadas, né, a gente olhar o comportamento. Então, a gente é o que tem que olhar para as pessoas, né, analisar comportamento. E quando uma pessoa, um usuário, muda o comportamento, seja de forma casual, ou seja, sem querer, né, mandou um arquivo sem querer, né, ou ele muda o comportamento dele porque ele quis, ou seja, intencionalmente, seja porque ele quer prejudicar a empresa, ou seja porque ele está tendo um ganho financeiro externo, ele muda o comportamento dele. Então, se você tem uma gestão de risco, ou seja, se você identifica, né, você tem visibilidade, consegue identificar essa mudança de comportamento, aumenta o risco, você aciona, né, a sua gestão de risco, starta um processo e minimiza a causa, minimiza o efeito. Então, assim, está tudo alinhado. De novo, não existe bala de prata. Mas hoje a gente tem tecnologias focadas em pessoas, onde a gente consegue identificar este comportamento e esse desvio de comportamento, que aliado aos processos de gestão de risco, a gente minimiza o problema. Perfeito. Sandro, você quer acrescentar algum ponto nesse aspecto, antes de eu passar para o Cleiton? Acho que podemos seguir, eu acho que o Felipe foi bem ali. Falou? Oi, ok. Para mim pipocou um pouquinho, cortou um pouquinho a sua fala. Mas eu acho que a gente pode seguir, o Felipe foi bem. Perfeito. Ótimo, excelente, Sandro. Então, Cleiton, eu tenho aqui também, trazendo já a interação bastante significativa aqui do nosso público, a pergunta da Raquel Ramos de Freitas, Beach Park, trouxe, inclusive, que está bem próxima aí de você, que está à frente também desse modelo, e o Vitor Rodrigues Vieira, do SESC Senat, que também está nos acompanhando. E ambos querem entender um pouquinho mais. Primeiro, se nesse modelo que você atua, principalmente setor de varejo, uma questão que você tem muitos usuários na ponta do processo, se o modelo de campanha ele se torna um pouco mais difícil de ser trabalhado, tá?
E a segunda questão também importante nesse tópico do phishing é a recomendação, o que você tem adotado em termos de periodicidade de campanhas, mensal, trimestral, se você acha que é preciso realmente criar um calendário um pouco mais efetivo para esse trabalho. Bom, vamos lá. Em relação aos treinamentos, a gente tem os treinamentos obrigatórios da companhia, né? Então, tem os treinamentos de admissão, né? Eu tenho uma pauta de segurança da informação para falar com todo mundo na hora que as pessoas entram na empresa. Além disso, eu tenho os treinamentos obrigatórios na nossa plataforma de treinamentos, que tem que ser realizados, né, sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados. Além disso, a gente tem comunicados semanais, a cada 15 dias, de acordo com os eventos que vão acontecendo na mídia, a gente vai pegando recorte de coisas recentes e vai divulgando através das nossas plataformas de comunicação. Para que, de uma forma, como o Douglas, o Felipe e o Tiziano falaram, né, todos eles, o Sandro, enfim, todos falaram, a gente tem que estar trazendo coisas recentes para os usuários sentirem o que de fato está acontecendo, né? Então, a gente pegando exemplos recentes, a gente consegue impactar mais. Perfeito. Além de tudo isso, a gente faz uma coisa que é muito legal, que é marcar os nossos e-mails recebidos em interno e externo, de acordo com a origem. Isso é uma coisa muito legal. Porque na hora que eu marco o e-mail de acordo com a origem como interno e externo, quer dizer o quê? Os e-mails internos partiram do meu próprio servidor. Os e-mails externos partiram de outros servidores. Então, se chegar um e-mail do meu vice-presidente pedindo uma aprovação para alguém que veio com o tag externo, tem alguma coisa estranha. Não foi o e-mail enviado internamente, entendeu? Então, a gente consegue, é uma dica legal, que a gente consegue facilmente implementar, que é marcar esses e-mails de acordo com a origem deles. E, em cima disso, a gente já faz uma tratativa e dentro dos nossos treinamentos tenta usar esse exemplo para poder avisar a gente, olha, isso aqui é interno de fato, isso aqui é externo de fato, né? Então, avaliem com muito cuidado essas questões, né? Essa é uma grande recomendação. Quando a gente pega aquela pesquisa também que mostrou sobre, a gente vem caindo um pouquinho em relação ao percentual das pessoas que dizem saber sobre phishing, né? E aí eu queria trazer uma reflexão, né? Numa fase, vamos lá, 19, 20, 21 e 22, 19 e 20 era maior, né? 21, 22 caiu um pouco. Será que a gente, é óbvio que a gente está tendo muitas novas pessoas entrando nas empresas? Sim. Mas será que a gente, no aspecto social, educação da família, amigos, parentes, lá na escola, no meio acadêmico, essas pessoas estão sendo devidamente orientadas? Esse assunto da engenharia social, do phishing, desse tipo de problema, do risco cibernético e dos problemas dos cybercrimes, será que eles estão sendo apresentados à população da forma devida? Será que esses nossos usuários estão ingressando na empresa com conhecimento básico mínimo necessário? Talvez é uma reflexão para a gente fazer e, de repente, a gente fazer e ajudar nesse trabalho social. Eu sempre que posso, estou nas universidades fazendo palestra, enfim, ajudando do jeito que eu posso. Eu acho que cabe também para a gente fazer um pouquinho disso. Excelente, Cleiton. Acho que esse papel nós temos que realmente ocupar. Pessoal, é óbvio que esse segundo bloco é o bloco mais extenso, e eu queria propor a vocês, nossos debatedores, como tem muitas perguntas, vou pedir para que vocês possam responder antes de passar para o terceiro bloco, e vou pedir para a gente tentar ser um pouco conciso, mas atender aqui, porque são perguntas realmente muito interessantes. Por exemplo, Tiziano, o César Nogueira, da Votorantim Cimentos, pergunta para você, como conscientizar o chão de fábrica? Lembrando que nem sempre eles utilizam acesso, como as áreas administrativas, pelo perfil e rotina de trabalho. Alguma dica, Tiziano? Olha, o pessoal de chão de fábrica responde muito bem à conversa, sabe? Diferente de vídeo, e-mail, essas coisas, eles respondem muito bem à conversa, porque é uma coisa do dia a dia do chão de fábrica, né? O pessoal conversar, encarregado chama, o pessoal do setor senta ali, conversa, dá uma instrução, etc. e tal. Então, isso é uma coisa que tende a funcionar bem, né? Entretanto, no chão de fábrica, é muito comum você ter equipamento compartilhado, porque o pessoal está lá trabalhando, né? E eu já fiz a experiência muitas vezes de passar uma manhã, uma tarde ali no chão de fábrica ou centro de distribuição, observando como é que as pessoas trabalham, como é que elas interagem com o sistema, que é a melhor maneira, né? Você entender realmente o
que acontece no dia a dia lá. E eu percebo que no chão de fábrica a tecnologia tende a ajudar mais, né? Porque é um ambiente mais difuso ali de acesso, né? Você tem ali um totem, uma máquina que todo mundo meio que compartilha naquela horinha que tem que trocar o lote de produção, terminei um lote, vou começar outro. Então, ali tecnologia ajuda muito, né? Até mais do que comportamento, até porque a interação do pessoal de chão de fábrica com o sistema é muito rápida e muito fragmentada. Então, a dica que eu daria é essa: conversar, né? E investir em tecnologias de autenticação e filtragem que sejam muito fáceis para o usuário. Ótimo. Pessoal que está no nosso painel, nossos convidados, tanto o Canali quanto o Sandro, a Leia está nos acompanhando também aí. Então, a cada pergunta, se vocês quiserem, eu vou direcionar para um de vocês, mas se os demais quiserem acrescentar algo, só sinalizar. Se eu não estiver tão atenta, Leia, por favor, você me avisa aqui, porque o ideal é a gente criar essa dinâmica. Então, tem uma pergunta aqui do Anderson Nogueira de Souza, da Wilson Sons, para você, Canali. Existe uma métrica aceitável, entre aspas, numa simulação de phishing, de quantos colaboradores caíram no e-mail fraudulento? Qual a sua experiência estando à frente desses processos? Se você tem alguma métrica que possa servir de referência, Canali. Não existe uma... Bom, a métrica ideal é 100%, que todos realmente... É a dos sonhos. Mas eu acho que, na verdade, em tudo em segurança é uma jornada. Então, assim, o que a gente orienta os nossos clientes, né, e as empresas? Fazer primeiro, tirar a primeira foto, né, para ver, e fazer essa jornada. Assim, você não vai sair de 10%, 15%, que se a foto inicial é essa, para 100%, né? Numa primeira campanha, no primeiro... a primeira parte da jornada de conscientização. O mais importante não é chegar a 70%, 80%, 90%, 100%, é você ver esse incremento em cada uma dos passos da jornada. É que nem segurança. Você nunca vai ter 5, no Quero NIST, sou 5 no NIST. Tá, você era 1,5 para NIST em 2 anos, tá bom, você vai ter um caminhão de dinheiro para fazer. Assim, então, acho que o mais importante é isso, você fazer gradativo e você ir tirando as fotos e ver que essa campanha ou essa jornada, ela está andando, ela está subindo e está conscientizando sua equipe. Não tem um número mágico, né, para dizer. O mágico, obviamente, seria 100%. Tá bom. Se os demais aqui, o pessoal está pedindo, se os usuários quiserem passar um pouquinho as métricas aí, a gente agradece. Antes disso, Sandro, você quer complementar, por favor? Não, eu acho que deixa eu complementar só a pergunta anterior. Eu acho que quando a gente está falando em segurança no chão de fábrica, segurança no chão de fábrica também é segurança do trabalho. Então, assim, trabalho juntos com a CIPA, trabalho juntos com a equipe de segurança do trabalho, é algo bem válido. E sobre a questão das métricas, eu acho que, como o Felipe disse, é importante que a TI, que a informática, ela tenha suas métricas. Então, se eu não tenho nenhuma, que eu faça o primeiro cenário e que eu vá evoluindo e vá medindo cada um. A gente vai ter um MITRE, a gente vai ter várias outras maneiras de medir a segurança do ambiente e a partir de uma métrica inicial, a gente vai desenhando esse gráfico de evolução do negócio. Eu acho que para a área de farmácia, esse índice de phishing pode ser diferente para uma área de tecnologia. Então, cada um vai ter que ter o seu próprio desenho, o seu próprio comportamento dos ataques de phishing ali. Perfeito. Douglas e Cleiton pediram também a palavra. Douglas, com você, e depois Cleiton, por favor. Não, Cleiton pediu. Eu só dei um joinha aqui na fala do pessoal. Então tá bom. Então, Cleiton, por favor. Vamos lá, só complementando essa parte do chão de fábrica. Eu tenho bastante experiência na indústria também, acho legal contribuir. O pessoal do chão de fábrica, geralmente, é um pessoal, vamos lá, com menos acesso à tecnologia, né? Muito mais, como o Tiziano falou, usam a tecnologia realmente como parte da sua operação do dia a dia, em computadores compartilhados, né? E cada vez mais a gente tem que trabalhar com um conceito de privilégio mínimo para esse pessoal, né? Independente do seu nível de abrangência dentro da empresa, né? Privilégio mínimo, né? Então, nesse ponto, eu queria ressaltar a questão da implementação de processos mais consistentes de gestão de acesso e identidade para esse pessoal, né? Então, assim,
como eles usam máquinas compartilhadas, eles acham que, né, a tecnologia para eles importa pouco, e essas questões do nosso cyberrisco ou cybercrime, eles são menos importantes para eles. Então, eu acho que tem que ser trabalhado essa área. E outro ponto importante nesse ponto também é que a gente tem controles específicos, né, para esses equipamentos ou redes ou segmentos de trabalho que ficam nessas áreas, né? Então, eles ficam bem isolados do ambiente, com acesso bem segregado, né? Inclusive e-mails, em alguns casos, eles nem podem receber e-mails externos, é um e-mail interno apenas para efeitos de comunicação e etc. Sabe? Então, assim, implementar processos mais rígidos e de privilégio mínimo e disponibilizar para esse pessoal realmente o necessário para eles poderem fazer o trabalho do dia a dia. E a questão da reunião diária, Tiziano, é verdade, todos eles têm uma reunião antes de começar a trabalhar, pelo menos nas indústrias que eu passei, faz parte da rotina do dia a dia, uma reunião todos os dias, né, antes de começar a trabalhar para alinhamentos gerais, e aí começar. E essas reuniões, sim, têm que ser usadas, todo esse processo de comunicação sobre essa questão de não só do phishing, porque talvez eles tenham pouco acesso, mas a questão da engenharia social, né? Porque esse pessoal também pode trazer coisa de fora para dentro da empresa, espetar um pendrive, né? Fazer algum processo de forma incorreta por uma orientação externa e trazer algum tipo de consequência para a gente. É só para ter esses alertas. Perfeito. Vou trazer um comentário do Vinícius Nader, da Proofpoint, bem interessante, e que vai ajudar também nessa reflexão da próxima pergunta. Em diversos threat reports de players de segurança, há a divulgação desse aumento, né, no ano de 2022, do Access Broker, que é uma ameaça voltada para conseguir acesso inicial e vender esse acesso para cybercriminosos. O atacante está utilizando o BEC e a engenharia social para conseguir este acesso. E, na sequência, sem combinar aqui, porque as perguntas vão chegando, o José Duque, mais uma vez, Graça, parabéns pelo evento, começamos aí muito bem o ano, e a pergunta dele é, será que também não temos que ter, nós líderes, um trabalho um pouco mais direcionado para conscientizar as equipes de TI e SI que usam credenciais privilegiadas sem muitos cuidados? Então, antes de passar para os nossos convidados, Canalha, só olhar um pouquinho para isso, né? O quanto também, quando a gente está olhando para todos esses ataques e o fator humano, o quanto tem que ter uma preocupação grande também com essas credenciais privilegiadas e com essas pessoas que realmente têm aí um acesso, né, que nem sempre é o mínimo requerido. Sim, inclusive, né, quando você tem uma boa visibilidade das pessoas que são mais atacadas, né, na empresa, todo mundo acha que os mais atacados vão ser o diretor, o CEO. Na verdade, as pessoas mais atacadas são aquelas que não estão tão acima na hierarquia corporativa, mas que estão bem acima na hierarquia de privilégios de acesso, né? Isso. Então, em todos os nossos relatórios com os clientes que a gente tem feito, os clientes ficam surpresos, mas como essa pessoa é a mais atacada, a mais visada para ser atacada? Porque ela é uma pessoa que não tem uma credencial tão forte corporativa, mas ela tem uma credencial de privilégios internas enorme, né? Que é o que o atacante quer, ele quer roubar uma primeira credencial, né? E a partir desta credencial, subir no privilégio e conseguir roubar o que a gente chama das joias da coroa da empresa, né? Então, assim, esse é o principal foco do atacante quando ele quer entrar na empresa. Ele buscar um usuário, uma credencial válida, né? Como o próprio Tiziano falou, sempre a gente vai ter problema, é porque é válido, ou seja, já passou por medida de segurança, e aí ele vai começar a fazer o caminho dele ao longo da empresa para conseguir subir e chegar exatamente ao objetivo dele, que é roubar, de novo, as joias da coroa. Perfeito. Tiziano, por favor. Não, rapidamente, só complementando, o alvo não é quem decide, é quem executa a decisão, né? Uhum. Eu acho que isso é central. Boa. E, assim, essa coisa de... A gente tem uma escala de importância e status na empresa, né? E a gente pensa que o atacante usa a mesma escala que a gente usa, mas não é verdade, né? O atacante vai usar a escala mais efetiva. Se você parar para pensar, né, vamos virar para a segurança física, que é uma analogia mais fácil de entender. Se você fosse roubar um crachá para entrar na empresa, qual você ia roubar? O do presidente? Eu ia roubar do faxineiro, porque ele entra em todas as salas para limpar. Então, assim, é a diferença
o atacante é orientado à efetividade, não ao nosso paradigma de status. Perfeito. Muito bom. Pessoal, estou aqui, antes de passar para o... Estou num dilema aqui. Vocês têm dilema, eu também tenho, né? O meu dilema aqui, antes de passar para o terceiro bloco, é tentar atender aqui as perguntas. Eu vou ter que reduzir um pouquinho, muitas sobre responsabilização. Vamos combinar o seguinte. No último bloco, a gente aborda um pouco mais a questão da responsabilização, que eu acho que aí a gente consegue, quando o último bloco vai falar de Henshaw. Antes da gente passar para esse último bloco, eu quero trazer a questão aqui para o Douglas, do Jennifer Barcelos Gonçalves, da Autoglass. Sabemos que uma das maiores vulnerabilidades e mais complexa de mitigar é a humana, e a gente está justamente debatendo isso. Por esse motivo, Douglas, eu queria saber de você, com que frequência você falou muito sobre seus modelos bem diferenciados aí, e processos, principalmente, e metodologias, se você realmente tem um calendário para isso, e se você consegue avançar um pouquinho mais nessa questão do que você acredita que tem sido mais eficaz. E se você puder dar a métrica, melhor ainda, mas pelo menos o que tem sido mais eficaz, Douglas. Bom, para responder isso, vou usar um pouco de cada fala até agora, né? Quando a gente fala, precisa sim da conscientização, né? Os treinamentos, e aí não é aquele treinamento maçante, né? Falando de novo, tem que ser de forma lúdica, você tem que colocar a pessoa dentro do contexto, né? Usar lá os cenários da vida pessoal, usar as pílulas ali de conhecimento, trazer o conteúdo dos assuntos que estão ocorrendo na semana. Ocorreu algum ataque, traz isso, traduz isso para dentro da empresa, né, para o funcionário. As campanhas de phishing, né, o exercício, você tem a métrica, sim, de quantas pessoas caíram, mas começa a trabalhar também as métricas de quem está reportando o phishing, né, fora das campanhas, porque o objetivo final é exatamente eles conseguirem identificar o que é um phishing e o que não é. E não é na campanha. A campanha é só um passo na conscientização. O resultado final é, o cara lá, ele conseguiu identificar e reportar, porque só identificar também você não sabe se está sendo efetivo ou não, né? Agora, no momento que ele reporta, clica lá no botãozinho assim, reportar um phishing, aí você sabe realmente que ele está conseguindo identificar, trabalhar e ler o e-mail e falar assim, não, isso aqui é um phishing mesmo, deixa eu colaborar, porque é um movimento contínuo de aprendizado. As próprias ferramentas nossas vão aprendendo, né, quais são os domínios, de onde que está vindo aquele tipo de ataque. Então, campanhas, e aí pegando um gancho na parte de bonificação do usuário, do funcionário e de consequência, política de consequência, esse tipo de processo e métricas, isso tem que estar bem alinhado institucionalmente, não é só a área de segurança, né? Então, beleza, existe a política ali de segurança cibernética, das ações dentro de malware, de phishing, etc. Mas a política de consequência tem que ter ali um campo falando assim, o funcionário ele tentou burlar algum controle de segurança? Foi intencional? Não foi? Precisa de mais capacitação? Não precisa? Aí a gente já entra numa seara sobre a intenção do funcionário, né? E aí você precisa do RH junto, você precisa de compliance junto, né? Você precisa de um comitê de ética e de risco junto, porque não é a equipe de segurança que vai decidir se vai punir ou se vai bonificar, mas é um comitê, isso tem que vir. A área de segurança geralmente não toma decisão nenhuma, ela gera as informações para o tomador de decisão se vai seguir por um caminho, se vai assumir um risco ou se não vai. Então, e é muito estratégico, né, Douglas, essa questão de bonificar ou não, tem que ter muita visibilidade, muita segurança do que foi feito, uma métrica muito precisa, para você não cometer erros aí que podem realmente comprometer até a imagem de alguém dentro da organização, né? Isso é muito sério, né? Correto. Do ponto de vista ético, né? E RH, com certeza, tem que estar muito envolvido com isso, sim. Muito bom, Douglas, a tua resposta. Pessoal, vamos mudar um pouquinho o canal, mas continuar no mesmo tema. E quem me traz aqui um gancho para esse segundo canal é o Gladstone Cruz, da Pague Menos, que está nos acompanhando, aí o time do Cleiton. Um cyberseguro pede, no mínimo, uma taxa de 85% de efetividade em simulação de phishing, diz o Gladstone. Gladstone, a gente vai entrar exatamente nesse ponto agora. Põe na tela, pessoal, aí,
a terceira e último cenário que a gente quer trazer aí para vocês. Vamos comentar um pouquinho, porque tudo isso pode, infelizmente, deságua na extorsão cibernética, né? Então, a extorsão é o objetivo, quer dizer, você tem os caminhos para chegar nisso. E aí vem os maiores índices que a gente vai apresentar para vocês aqui da nossa pesquisa. E isso mostra o contraste. Quando a gente olha o quanto isso está compreendido, os índices são menores. Quando a gente vai para os efeitos dessa incompreensão, os índices são absurdamente grandes. 91% das empresas brasileiras pagam resgates quando são atacadas por ransomware. Então, o que a gente vê é que todos esses casos, muitos que a gente acompanhou na mídia especializada, como o nosso caso, mídia geral, então, a maioria dos casos, 91%, foram resolvidos com pagamento de resgate. E desse grupo que paga resgate, a maioria usou o seguro cibernético para fazer esse pagamento. E as seguradoras, em sua maioria, 93%, estavam dispostas a pagar esse resgate, seja parcial ou integral. E só para complementar, o reconhecimento pelos usuários finais apresenta pouca mudança, infelizmente, ano a ano, na questão da extorsão. Somente 40% dos usuários hoje sabem o que é o ransom, o que é a extorsão, e principalmente o efeito disso dentro da organização em que ele trabalha. 9 pontos percentuais a mais que em 2019, mas pouco, né? E o maior aumento entre os períodos pesquisados. Então, a gente tem que ser um pouco otimista nesse último bloco. Tem aí um crescimento, mas ele é percentualmente bem pequeno, muito abaixo do que a gente espera. Então, pessoal, tirando aí, lembrando a vocês, tem mais dados na pesquisa completa, está aí, quem já entrou aí da metade para o fim do nosso debate, esse material está disponível, e mais uma novidade que acabo de receber aqui, a Proofpoint está disponibilizando um link, que está aí também agora disponível para vocês, onde, através desse link, gratuitamente, vocês conseguem fazer um assessment na empresa de vocês, em ambiente Microsoft, e, a partir daí, vocês vão ter uma visão um pouco mais clara de phishing, de ransomware e outros. Então, através desse link, vocês vão ter todas as informações, como vocês podem fazer esse assessment gratuito pela Proofpoint. E muito obrigada também à Proofpoint por disponibilizar esse acesso, esse link e essa landing page com esse request, tá? É só vocês entrarem. Então, pessoal, diante desse último bloco, vamos falar um pouquinho. O Gladstone trouxe essa questão aqui, né, que 80% das seguradoras, elas querem, a maioria delas querem esse nível de efetividade, que é 85%, e, ao mesmo tempo, esses índices estão muito grandes. A gente está diante de um círculo vicioso, eu diria, né? Sandro já concordou, vou começar até por você. É um ciclo vicioso, né, Sandro? Se a gente olhar sob o ponto de vista de, resolveu, talvez. Resolveu da melhor forma? Absolutamente não. Porque se você resolve agora, nada impede que você vai ter o mesmo problema daqui a uma semana, um mês, um ano. E, na verdade, se a gente caminha para esse modelo, a gente passa a considerar, né, que o seguro pode ser a saída quando a gente está observando exatamente o contrário. As seguradoras estão cada vez mais exigentes, 85% de índice é muito alto, que você tem que apresentar para controle de phishing, e a gente já sabe que muitas empresas que estão tentando renovar seguro cibernético estão tendo problemas, inclusive, nesse processo de renovação. Então, o ransomware, que acaba sendo, né, onde deságua tudo isso, precisa realmente ser visto aí no final dessa discussão como algo que também precisa ser avaliado, não só sob o ponto de vista de seguros e coisas do gênero. Eu queria que você comentasse isso. Então, Graça, olhando para a pesquisa, me parece que as empresas estão propensas a contratarem seguros para problemas de ransomware, de criptografia de dados. Então, assim, parece que no plano de negócio já quero colocar o seguro. 90% das empresas decidiram por isso. 92% das seguradoras também estão aceitando esse tipo de... Na pesquisa, também aceitava esse tipo de seguro. Sim. Então, se eu tenho alguém que vai pagar o seguro, o resgate para mim, eu vou ter a minha produção voltando ao normal mais rápido, por que não fazer? Daí, olhando a pesquisa, daí eu fui procurar alguns dados, eu percebi, num dos dados que eu encontrei, que em 70% dos casos,
a partir do momento que eu paguei o seguro, eu tive os meus dados de volta. Então, assim, parece que é mais fácil, não estou dizendo que a gente deva pagar, mas pela pesquisa, as empresas estão mais suscetíveis a pagarem, a fazerem o seguro, por mais que a gente já tinha falado mais cedo lá no grupo, que a gente vai ter dificuldade de renovar esses seguros para frente. Mas hoje parece que os CEOs, o board está mais propenso a pagar o seguro e ter a produção mais rápido. E no momento de ataque, a segurança fica muito... Cara, meu processo falhou, minhas pessoas falharam, minha tecnologia falhou. Então, eu vou pagar. Então, é só trazendo essa reflexão inicial aqui, se os outros CISOs aqui, se eles pagariam ou não pagariam, como que é essa questão para eles. É uma dúvida agora de quem está do outro lado, né? Eles sofrem a pressão da produção voltar. Perfeito. Muito bom. Eu concordo, Sandro, que é essa visão que a pesquisa traz. Eu acredito que, com certeza, essa tem sido a realidade de várias empresas, mas é importante, como eu falei, a gente olhar isso como um ciclo vicioso, e se ele, como qualquer vício, né, ele pode nos levar aí a um problema muito maior do que a solução que ele se propõe no primeiro momento, que é diminuir a ansiedade, né, tornar o processo um pouco mais palatável. Então, como todo vício, no primeiro momento, ele é bom. Ninguém está questionando né, o quanto você se sentir seguro, né, a partir de um contrato como esse. Mas como todo tem dois pesos aqui, a segurança ele pode trazer consequências, né? Exatamente. Vamos começar trazendo para essa conversa o Cleiton. Cleiton, estamos no último bloco, né? Bloco onde as coisas desaguam, né? Usou phishing, usou back, fez, aconteceu, mas o que eu quero mesmo é dinheiro, né? Não estou aqui para brincar, eu estou aqui para extorquir, né? E na hora da extorsão, o bicho pega, né, Cleiton? Aí, essa hora, o bicho pega. Olha então, só, como é que a gente lida com isso? Eu já ia levantar a mão. Deixa eu dizer. Que bom, hein? Então, a minha agora eu estou afiada, agora eu estou com uma percepção exata aí. Deixa eu te contar. Olha que absurdo, né? 90% das empresas disseram que pagariam esse resgate. Só que a gente não tem informação de quanto é a efetividade do retorno das informações. O Sandro trouxe agora que 70% aproximadamente conseguem as informações de volta. Mas mesmo assim, olha que absurdo, né? As empresas preferem correr o risco de sofrer algum tipo de ataque e, nessa eventualidade, serem multadas pagando esse resgate do que implementar os programas de segurança da informação que a gente realmente precisaria implementar. Essa questão do seguro cibernético é muito importante, crítica, inclusive, né? E eu acho isso um problema, inclusive, para o mercado como um todo. As empresas hoje não querem fazer novos seguros cibernéticos. Não é algo que, por exemplo, já desde o final de 2022 a gente vem tendo isso. Tá? Nós mesmos temos essa dificuldade, né? E a gente tem também benchmark com o mercado de várias empresas, grandes empresas, que tentaram fazer a renovação dos seus seguros e não conseguiram, ou conseguiram pagando cerca de 30%, 40% a mais do que pagavam no ano anterior. Então, o que acontece? A gente tenta se cercar de um lado do seguro cibernético para ajudar nessa eventualidade, não consegue. Aí a gente vai para a implementação de um programa consistente de segurança da informação, e aí a gente vem com uma jornada dentro de um roadmap que não é simples. Se a gente quisesse ter o que a gente realmente precisa, que é realmente muito caro. Bora pensar que uma implementação de um roadmap consistente seja na casa de 1 milhão. Bora pensar em 1 milhão. E quando a gente vai para o pagamento de uma penalidade, de um resgate, a gente vai para valores mais acessíveis. Sim. Então, vejam como é difícil a discussão quando a gente traz esse tema, né? Então, assim, muitas empresas estão avaliando, poxa, eu não consigo ter o seguro, eu não consigo implementar um programa consistente porque o investimento é muito alto. Eu vou implementar o que eu consigo e, na eventualidade de uma ameaça, um risco se materializar, eu vou negociar com o hacker. Então, é muito difícil essa discussão. Exato, Cleiton. Tenho aqui pedidos de palavra do Douglas, na sequência do Canali. Antes de passar para vocês o comentário do Marco Antônio, que está nos acompanhando, o resgate, sem dúvida, alimenta o cybercrime. E ele pode ser recorrente, sim. E aí você entra também numa espiral absolutamente incontrolável.
O investimento em cibersegurança, na minha opinião, é muito, infinitamente menor que um resgate. As seguradoras também, por outro lado, estão dificultando absurdamente as apólices baseadas em condutas de cibersegurança com nível de exigência absurdos. Então, Douglas, mais um cenário aí para você comentar. E, na sequência, eu passo para você, Canali, tá? Comentar um pouco disso que o Cleiton falou e que o... Como é que é o nome da pessoa que comentou aí agora? Marco Antônio. Marco Antônio colocou. O seguro chegou a um ponto de virar muleta, né, nas empresas. Então, não vou investir aqui no que eu preciso, mas vou pagar um resgate. E isso acabou virando uma bola de neve para as próprias seguradoras, né? Que você vê que ataque tem todo dia, a todo momento, tem alguém sendo invadido e sendo extorquido. E aí, como o Cleiton bem pontuou, as seguradoras começaram a subir a regra. Não, peraí, você vai ter um seguro, mas você vai pagar mais caro para isso e eu tenho que ver qual é o seu nível de maturidade, né, do seu processo, do seu programa de segurança. Eu acho que são assuntos complementares, né? Um não substitui o outro jamais. Né? A diligência com os controles, os processos e as tecnologias, as implementações feitas, ela precisa sim ser um primeiro passo. Né? O seguro ele vem só para complementar e concordo que o que virou uma muleta nesse ponto para o pagamento e alimenta sim o cybercrime. O próprio governo americano, foi ano passado, no ano retrasado, soltou uma nota fazendo uma orientação para não pagarem resgates, porque estava alimentando isso desde dos ataques no início de 21, que explodiu nos pagamentos. Eu acho que a gente vai entrar tá aprendendo a lidar com esse tipo de seguro. O mercado inteiro está aprendendo a lidar com isso e as empresas também estão aprendendo a lidar. Né? Então, tem muita empresa que evitava fechar seguro, porque exatamente pelos ataques que ocorreram no início de 21. Porque, então eu vou atacar uma seguradora, ver quem são os clientes, e vou começar a atacar os clientes dela, porque eu sei que eu vou receber. Exato. Então, já é um indicativo. Exato. Então, tem um nível de maturidade aí que o mercado vai atingir. Perfeito. O Tiziano pediu, já te passo, Tiziano. Canali, só para complementar, em cima do comentário do Marco Antônio, de que a cibersegurança, investir em cibersegurança é muito menor que o pagamento do resgate, tem aqui algumas perguntas no sentido desse comparativo entre investir em segurança, resgate e investir em ciberseguro. Aonde que está aí, na tua visão, a dificuldade dos líderes, de quem está colocando isso na balança, poder chegar com isso até para o board, né? Vamos lá, temos 3 caminhos aqui: investir em segurança, investir um pouco mais, né? Ao mesmo tempo, se preparar para pagar esse resgate, ter essa reserva, contar com um ciberseguro. Como é que ficam essas comparações e como é que você acha que é possível lidar com esses cenários, Canali, de investimentos que a gente está falando aqui, de perdas, né? Investimento versus perdas. Sim. Na verdade, quando eu levantei a mão, o Douglas praticamente tocou nos pontos que eu ia comentar e você agora levantou esse outro ponto, né? Que é aquilo, e o Marco Antônio comentou um negócio importante, a recomendação é não pagar. Por quê? Porque a gente retroalimenta o cybercrime. Isso significa que ele vai te atacar de novo lá na frente e vai atacar outras empresas. Então, assim, isso não tem fim. Então, a recomendação é essa. Lógico que a gente, no desespero, a gente acaba indo para o caminho, entre aspas, mais fácil, que é pagar o resgate e voltar o mais rápido possível. Né? De novo, processo, né? Se você tem um processo de disaster recovery, porque o ransomware não deixa de ser um desastre, né? Sim. Você minimiza processo, né? Você tem que ter processo, além da tecnologia, né? Mas acho que o ponto principal é o que você falou, o board, né? O board hoje ele está muito mais conscientizado da questão de segurança do que ele era atrás, né? Muito mais. Até porque o board não quer o nome da sua empresa na primeira página no jornal, né? E o LGPD veio para obrigar as empresas que sofreram algum tipo de ataque, ela é obrigada a dizer que sofreu, porque ela pode ter perda de dados. Então, antigamente, muitas empresas eram atacadas e não falavam para ninguém, né? Vamos ser sinceros. Agora, tem uma obrigatoriedade de lei, né? E além de ele ser atacado e foi provado o roubo de dados, ele ainda tem que pagar a multa. Tudo bem, a agência ainda está devagar, mas daqui a pouco vai começar.
né, a aplicação de multas e etc. E eu acho que o ponto-chave, né, dessa questão é como os CISOs, né, e os gestores de segurança levam esse assunto para o board, né? Isso tem mudado bastante, da mesma forma, né? Mas a gente não pode subir para o board e achar que eles também são especialistas de segurança. Então, da mesma forma que a gente não pode falar com o usuário, da mesma forma que a gente fala entre a gente não pode ir para o board e falar exatamente da mesma linguagem, então a gente tem que mudar. Então, a gente tem que atrelar a segurança ao negócio, né? Então, assim, tá, então, gestão de risco e o negócio, tá? Se a gente parar por um dia, quanto custa? Né? Agora, se a gente investir isso aqui em segurança, no processo de disaster recovery, a gente evita que isso aconteça, e se acontecer, a gente está seguro. Então, assim, é uma questão de como o CISO, né, ou o gestor de segurança, ou a área de segurança, leva esse assunto para o board para garantir os investimentos corretos em cibersegurança, para evitar que, caso aconteça uma brecha de segurança, por exemplo, com ransomware, a empresa esteja preparada para se defender, esteja preparada para se recuperar e evitar o pagamento tanto do seguro quanto do resgate. Perfeito. Tiziano, comentando, estou acompanhando aqui, já estamos, infelizmente, chegando aí ao final, então vamos fazer aí algumas considerações finais para a gente encerrar. Tiziano, muitas perguntas ainda, pessoal, vamos para uma segunda rodada depois sobre esse tema, que eu vi que esse tema bombou aqui na TV Security. Maravilha. Olha, eu queria fazer um comentário que circulou muito nas nossas discussões, né, no mercado de segurança no passado, que é assim, o pessoal falou assim, é mais barato investir em segurança do que pagar o resgate e tal. Hoje em dia, eu acho que o budget de segurança não é mais um problema, e a gente falou disso no passado. Eu acho que hoje o grande gargalo é a capacidade da empresa de absorver toda a mudança que a segurança revela como necessária no dia a dia, na tecnologia. Então, hoje eu diria que isso é mais crítico até do que conseguir dinheiro para fazer projeto, né? Fazer o projeto, fazer com que a empresa possa absorver tudo aquilo, né? Eu acho que esse é um ponto crucial. A questão do pagamento, eu acompanhei muitos incidentes, todo mundo, né? Graça ao time aqui, todo mundo acompanha o que acontece no mercado. E o que acontece na prática quando alguém paga um resgate? Esse cara recebe uma ferramentinha que tem a chave de criptografia chumbada lá dentro, que vai abrindo, né? E assim, em primeiro lugar, isso não acelera tanto assim, porque o pessoal precisa desenvolver um trabalho de aplicar a ferramentinha como seria aplicar um patch no seu parque inteiro, que não é simples e também não é rápido para começo de conversa. É mais rápido, talvez, que o tempo de voltar backup, mas assim, não é tão rápido assim. Em segundo lugar, o problemático hoje do ransomware não é voltar os dados. O problemático é a exposição, né? É o pessoal vazar os seus dados de propósito por não pagamento, né? E aí, o que a gente pesa não é o preço do investimento versus o preço do resgate. É o preço do resgate versus o preço da multa da agência reguladora e do impacto de marca que você vai ter. A ANPD está evoluindo, publicou a dosimetria recentemente, etc. e tal. Mas quando você fala de Europa, o AICO já senta pua no pessoal quando acontece um incidente de vazamento de dados. Então, a decisão, que, by the way, não está no CISO, mas está no board, porque nós estamos falando de uma decisão da sobrevivência da empresa, em muitos casos, né? Assim, o que vai sair mais caro, o que vai nos prejudicar mais? Tomar o vazamento e arcar com todas as consequências jurídicas e as multas e processos recorrentes, ou pagar o resgate? Então, é um pouco essa a balança que o decisor, né, os representantes dos donos da empresa, tem que tomar. Então, é uma coisa um pouco mais complexa do que, é melhor comprar uma solução aqui, que vai sair muito mais barato. É bem maior do que isso o problema. Sim, com certeza. Bem, pessoal, agora aquele né? Infelizmente, estamos aí terminando, né? Ultrapassei um pouquinho só o nosso tempo, mas por uma causa justa. Muitos pedidos aqui de vocês para que a gente volte ao tema, e realmente não conseguimos esgotar, obviamente, 1h30, mas passamos aqui pelos principais aspectos. Eu quero convidar Canali e Sandro também quiser, mas vou começar pelo Sandro, um agradecimento, né, Sandro, uma mensagem final aí, conclusiva eu não vou pedir, porque não dá para concluir, mas dá para deixar algumas
né, alguns pontos aí de reflexão rapidamente aí, para não só os nossos participantes, mas principalmente toda essa nossa audiência aí da TV Security que nos acompanhou nesse debate. Obrigado a todos. Eu deixo a mensagem final, sim, a gente tem que descentralizar e a gente precisa simplificar a segurança de alguma maneira. Obrigado aos outros painelistas aí. Muito bom. Canali, seu agradecimento também, sua mensagem final, muito importante aí deixar esse seu comentário aí para reflexão, né, e esse papel importante aí da Proofpoint nesse cenário. De novo, eu deixei no mudo. Obrigado, Graça. Obrigado, Cleiton, Douglas, Sandro. Acho que o bate-papo foi ótimo, né? Tanto que a gente nem viu a hora passar. Minha última mensagem é sobre esse assessment que você comentou, que o link está aí no portal. É um acesso extremamente simples, uma configuração de 2, 3 minutos com API. Em 15 dias a gente gera um reporte, para que você tenha pelo menos uma ideia, né, de como está a sua segurança aí, focada especificamente na plataforma colaborativa. Então, é um negócio extremamente simples. Para a Microsoft, a gente tem uma API, para a Google não, mas dá para fazer para a Google um pouquinho diferente, não é tão simples como eu comentei aqui. Mas é importante, a gente quer oferecer isso para todas as empresas, independente se vai gerar um projeto ou comprar Proofpoint ou não, mas pelo menos para que todos tenham uma visão, né? Se o que você tem hoje está sendo efetivo na proteção dessa camada tão importante que é o e-mail, e a gente viu a quantidade de ameaças que chega através dele. Então, de novo, muito obrigado, bom dia a todos. Muito bom, excelente, Canali. Pessoal, quem mandou perguntas mais específicas, como o William Lucas da Passarelli, se eu permito uma máquina com Ransom conectar na minha VPN Wi-Fi, é possível ela criptografar todos os meus arquivos? Esse é um exemplo, Canali, de perguntas que chegaram aqui mais específicas. Eu vou encaminhar para o time da Proofpoint e da Acta, essas perguntas mais específicas. Por hora, eu só quero agradecer muito, eu adorei esse debate, esse tema, eu acho fantástico. E, olha, Canali, todo o time, muitos aqui também, a Raquel do Bitpark Security Leader, parabéns pelo painel, muito rico, a troca de experiências, o pessoal do SEC Senat acompanhando também, Votorantim, excelente, parabéns. Parabéns para todos os participantes que contribuíram aí com as suas experiências, né? Estão todos convidadíssimos, tá? A estar conosco, Proofpoint, Acta, numa próxima rodada sobre esse tema. Logo, logo a gente vai convocar vocês aí para isso. E todo esse conteúdo vai estar disponível para vocês em 2 modelos, tá? A gente já está com esse modelo gravado, vamos editar, vai estar lá disponível no canal do YouTube da TV Security, vocês podem fazer download, compartilhar com a empresa. Eu acho legal, né, as pessoas assistirem, quem não teve oportunidade, para entender um pouco todo esse contexto, o time também de TI e segurança. Nós vamos produzir um e-book digital com esse conteúdo e mais informação complementar, vamos mandar para todos vocês que assistiram, mas ele também vai estar disponível no nosso portal para download. Então, o objetivo é aumentar cada vez mais o conteúdo e as informações sobre isso. Pessoal, obrigadíssima. Tiziano Benetti, muito obrigada. Um forte abraço, adorei. Muito boa sempre a sua participação. Douglas, obrigadíssima. Logo, logo estou chegando aí na sua terrinha também, para a gente falar um pouco mais e reunir todo esse time. Cleiton, brigadíssimo. Um abraço para essa terra maravilhosa, para essa equipe toda, muito bom. Um abraço para o Joaquim, tá? Uma pessoa que eu gosto muito, esse líder maravilhoso que vocês têm aí na área de TI. Canali, obrigadíssimo, parceiro, foi sensacional. Sandro, muito obrigada, esteja sempre conosco aqui. Obrigada a vocês pela audiência. Pessoal, um ótimo dia, e o nosso lema esse ano é: juntos estamos mais seguros, com certeza. Forte abraço. Tchau! These are very attacked people, and they don't even know it. They all have vulnerabilities cyber attackers prey on. It's not a matter of if they'll be attacked, but when. Some people have privileged access to important data, employee information, finances, or even the CEO's calendar. Even if they only have a connection, they might be a target. You don't want your greatest assets to be your greatest security risks.
One wrong click is all it takes to lose your company millions. Your organization's best defense is to arm your people with the right training. Stop attacks before they reach their targets. Secure access to key data, systems, and cloud accounts. Proofpoint has the tools you need to analyze your attackers, so you know how to protect your people. Because cyber threats target people, and it's time to defend them. Vivemos a era da transformação digital. Nesse cenário, a informação é considerada um dos recursos mais valiosos do planeta. Informações pessoais e empresariais são componentes preciosos nessa nova configuração da economia. Um cyberataque externo, agente malicioso interno ou mesmo uma falha humana são vulnerabilidades que podem causar vazamentos de dados sensíveis, grandes perdas financeiras e danos à imagem da empresa. A Acter acredita que aliar o poder do conhecimento humano às mais avançadas tecnologias agrega valor aos nossos clientes. Estamos sempre em busca de soluções inovadoras que auxiliem as empresas a aumentar seus níveis de cibersegurança. A Acter se consolida como provedor de soluções de cibersegurança a partir de um portfólio completo e avançado. Implementa tecnologias para gerenciar e controlar os riscos que rondam os ambientes de negócios dos nossos clientes. Atendemos as principais empresas nos diversos setores do mercado brasileiro. Nossa atuação cobre todo o território nacional. Ser uma empresa pautada pela cooperação, compromisso e integridade garante a longevidade da Acter. A história que construímos todos os dias é real. A sua empresa enfrenta hoje o desafio de garantir a governança e controle sobre os dados estratégicos do seu negócio. Buscar inovação em cibersegurança e fomentar relações duradouras é o que nos move. Acesse agora nosso site e conheça as nossas soluções.